A migração da TV analógica para a digital garantiu mais qualidade de imagem. Mas como o sinal é transmitido por torres e se propaga pelo ar, pode haver interferência. Na sua casa já teve? Para falar sobre esse assunto e dar dica de como a gente escolhe a melhor antena, eu recebo aqui na nossa casa o professor de Engenharia Elétrica e Eletrônica, Rubens Castilho. Professor, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço. Professor, achei interessantíssimo quando o Gui sugeriu a pauta, porque às vezes a gente tem algumas pessoas que ligam aqui e falam assim, estava pegando a minha TV e agora não está mais. Como é que a gente escolhe uma antena, professor? Hoje, com a migração da digital, como você citou, as antenas estão trocando, né? Antigamente a gente tinha aquelas antenas muito grandes e tudo mais. Hoje elas estão ficando diminuindo, porque as nossas antenas hoje na digital são as antenas em UHF. Né? Antigamente a gente tinha vários sinais em VHF, onde essas antenas eram muito grandes. E na digital tem uma vantagem muito grande. A gente não tem mais aquele chuvisco que a gente tinha antigamente. De até pôr um bombril assim na ponta, ficar mudando o aparelho de lugar. O bombril na ponta era justamente para aumentar o tamanho da minha antena, né? Então, justamente por isso. E as antenas hoje, com as antenas menores, as antenas de UHF são menorzinhas e a gente tem uma qualidade de imagem melhor, tá? O Brasil está com 50% mais ou menos já digital, então a gente deve estar sendo visto por alguém aí que ainda deve estar no sistema analógico. O sistema analógico tem chuvisco, tem aquela variação de sinal, né? A digital não tem. Digital é ou pega ou não pega. Ou não pega. Isso, eu não tenho mais chuvisco. Eu tenho, não tenho. Ela dá uma quadriculada, dá uma travadinha e tal, mas o sinal é sempre limpo. Tá? Essa é uma vantagem muito grande sobre o sistema digital em relação ao analógico. Então, quando eu for escolher, se eu puder escolher agora, eu escolho essa. Mas e minha TV? Então, aí que entra o seguinte. Na verdade, a gente não tem muita escolha. A gente tem que saber se a nossa região e a nossa cidade está sendo atendida já pelo sistema digital. Se a TV Aparecida está chegando na nossa casa em digital ou em analógico. Certo? Se a minha TV for uma TV mais antiga, a gente precisa de um conversorzinho, um equipamentozinho parecido com esse, que transforma a minha TV antiga, de TV analógica, em TV digital. E aí a minha antena vai ser uma anteninha do tipo dessa ou dessa. Tá? Isso nós estamos falando de antenas externas. Se a gente morar numa região próxima de uma rede, alguma coisa assim, as antenas internas podem nos atender bem. Eu talvez nem precise de ter isso, coisa em cima do meu telhado. Colocar no telhado, por exemplo. Isso, às vezes ela própria consegue me atender, mas eu tenho que estar numa região próxima e com um sinal relativamente bom. Na digital, isso aqui ajuda bastante a gente. Talvez você nem precise de uma dessa se você morar num centro, mas com um sinal melhor. Agora, quanto mais longe você morar, maior a antena. Exatamente, aí você falou uma coisa certa. Quanto mais comprida a minha antena, melhor vai ser a minha recepção, maior vai ser meu ganho. Entendeu? Então, porque isso aqui é um sinal que está recebendo essa onda. Quanto maior for essa antena, melhor vai ser o sinal que está chegando na minha televisão. Isso aqui pega o sinal de lá, através do cabo, vai até a minha TV. Então, existem antenas com vários ganhos. Se o sinal é muito ruim, procura na sua cidade, na sua região, uma loja de antena e pergunta qual o ganho dessa antena. É 10, o ganho dessa é 8, essa aqui vai ser melhor do que aquela. Interessante. Tá? Então, isso aí é uma coisa muito, muito importante da gente ser pensado também. Legal. Tá? E às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa de antena, às vezes tem gente que fala assim, eu vou vender essa antena para você que vai pegar o digital. Não é bem assim que funciona, né? Não, na verdade, a antena do digital e a antena do analógico, do UHF, é a mesma coisa. Então, o pessoal usou o digital para inventar uma coisinha mais, para ganhar um dinheirinho a mais, né? Mas é o seguinte, a antena de UHF convencional. Tá? O que a gente tem que levar em consideração é se nós temos sinal suficiente chegando na nossa residência, certo? Como é que eu vou saber isso? Só medindo esse sinal ou colocando uma antena maior para que eu tenha uma recepção melhor, tá? Entendi. Outra coisa que está aqui na nossa bancada é esse aparelhinho cinzinho que tem na sua frente aí. Que ele é, professor? Esse é um amplificador de sinais. Às vezes, se o meu sinal é fraco, eu colocando um amplificador de sinais, eu consigo melhorar bastante esse sinal. Ai, que legal. Entendeu? Como então, se ele fosse um bombrilzão. Esse é um bombrilzão eletrônico, vamos dizer assim, tá? Legal. Ele é um bombrilzão que você já está ligando ele e distribuindo esse sinal para mais pontos, mais TVs. Eu tenho 4 TVs na minha casa. Hoje todo mundo, cada cômodo tem uma TV. Então, um equipamentozinho desse aí ajuda muito na hora de fazer essa divisão desse sinal. E interferência, professor, quando acontece? Então, a interferência com a digital é muito menor, bem menor. Na analógica, a interferência ocorre por variação de clima, nuvem, essas coisas assim, chuva, esse tipo de coisa, dá uma atrapalhada no sinal que está entrando na minha televisão.
E o que acontece muito é que a antena desse tipo, a gente tem que ter visada para a torre, eu tenho que enxergar a torre. E a maioria das vezes a gente não enxerga. Sim. Tem poste, tem prédios, tem montanhas, tem árvores. Isso tudo causa um pouco de interferência. Entendeu? Então o sinal começa a bater, refletir e ele chega na minha antena, vamos dizer assim, já meio perdido, meio sem uma qualidade muito grande. Aí não adianta que eu pegar um sinal ruim que eu não vou chegar lá embaixo no sinal bom. Então, nessa situação, às vezes ou um outro tipo de antena, ou um amplificador e tudo mais, para eu poder ter um ganho melhor em cima desse sinal. Isso é interferência solar? Não. Não. O que é solar? Interferência solar acontece no sistema via satélite. Quando a gente tem antena parabólica na nossa casa, existe um período do ano que nós estamos entrando nele agora, onde existe um equinócio entre o satélite, o Sol. É o contrário, né? Entre o Sol, o satélite e a nossa casa. Eles se alinham. Nesse alinhamento, o Sol começa a emitir uma onda tão forte para a gente que ele começa a dar uma interferência no meu receptor de satélite. Isso acontece quando ele tem um alinhamento dos três no mesmo ponto. Isso acontece numa situação muito legal, mas isso acontece bastante com antena parabólica. E a gente está vivendo isso às vezes, viu? Nesse período que nós estamos hoje, passando pelo período de setembro, entre mais ou menos 1h30 e 3 da tarde, é o período que isso acontece no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, que é o período exato onde a gente tem esse equinócio, onde o Sol está alinhado com o nosso satélite e a nossa casa, vamos dizer assim. Legal, então, ó, minha gente, não se desespere, acontece, é normal que aconteça, mas dá tempo até às 3h40 já está tudo certo. Já tá bom, aí já 3h40 já tá tranquilo já. Tá tranquilo. Outra coisa muito importante que as pessoas têm que ver é, por exemplo, depende do cabo que você está chegando na sua televisão. Antigamente a gente usava bastante aqueles cabinhos chatos, assim, daquele tipo de coisa. Não adianta eu colocar uma antena maravilhosa lá em cima, um amplificador lá embaixo e ter um cabo que traz a minha televisão que não vai funcionar. Então isso aqui é um conjunto de sistemas, né, que vai fazer. Eu tenho que ter um cabo bom para trazer o sinal até a minha TV. Boa. Tá? Então, e se perto da minha casa tem aquelas antenas de telefone, se eu tenho um vizinho que tem coisas muito próximas, sabe, de vizinho de parede com parede de apartamento, isso também pode dar interferência ou não, professor? Hoje em dia isso aí já não tem mais esse problema. Antigamente a gente tinha muito isso. Hoje os equipamentos já estão bem controlados pela Anatel e não deixam ter um espalhamento de sinal muito grande igual a gente tinha antigamente, sim. Isso acontecia bastante. Rádio amador, essas coisas atrapalhavam bastante a nossa televisão. Sim. Hoje não acontece mais isso. Hoje o nosso sistema já está um pouco mais filtrado e a gente já começa a ter uma qualidade de sinal melhor. Maravilha. As antenas externas, eu estou captando o sinal direto da minha torre para cá. As antenas internas, eu pego um pouco do sinal refletido, né? Eu não estou vendo aquela torre. Então, a qualidade de cada uma pode ser diferente em relação a cada região que a gente está. Lembrando sempre que a interna serve para quem mora no centro, plano, que já sabe que o sinal é bom. Exatamente. Então, depende da posição que eu tiver. Se eu estou vendo a torre aqui perto da minha casa, no lugar mais alto e tudo mais, tenta uma anteninha interna, é baratinha e que pode te dar um resultado legal. Tá? Não deu certo, aí não adianta, tem que colocar a antena para fora. Antena para fora. Né? E pedir para quem colocar a antena, você sabe onde que está a torre? Isso, para ter visada com a torre. Hoje em dia, né, muitos dos grandes centros estão usando TV por assinatura, TV a cabo, TV essas coisas. Nesse caso, a gente não tem esse problema, né? Muita gente que está assistindo a gente hoje deve estar por assinatura. Então, isso aí não tem esse problema, é outro tipo de coisa. Isso é para antena de sinal terrestre, né? Entre aspas, sinal aberto terrestre. Que não acontece com quem tem TV a cabo, quem tem TV a cabo ou essas TV por assinatura. Lembrando que quem não tem, né, vai precisar também sempre olhar a TV que tem em casa, né? Sim. 2010 para baixo, né, professor? Na verdade, as TVs, já aqueles modelos de plasma, esses modelos LCD que começaram a vir para frente, a grande maioria delas já começou a vir com esse conversor embutido, tá? Mas tem algumas que ainda não. Então, quando você for fazer a sintonia da sua televisão, às vezes a maioria delas aparece se você quer buscar sinal digital ou sinal analógico, entendeu? Ela, se tiver essa opção de sinal digital e analógico, é certeza absoluta que ela vai ter o sinal digital, você não precisa do conversor. Se não, um conversorzinho desse tipo vai te atender perfeitamente. Lembrando que o governo, quando fez esse início dessa transição, o governo deu para as pessoas que tinham planos de benefício, essas coisas assim, um kit desse tipo aqui, para que todo mundo acessasse em casa aonde foi feita essa conversão. Então, muita gente
tem isso aqui já Tem em pronto casa. e só tem que melhorar a colocação, a instalação, que com certeza vai ter um bom pegar. resultado. Adorei, professor, adorei as dicas, viu? Achei muito legal essa pauta mesmo. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado.